Olá, estamos iniciando mais um episódio do G1 Cast, podcast produzido pela Liga do G1. Meu nome é Matheus Coelho, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, atualmente no sexto semestre e membro do G1. E eu sou a Maria Clara, também integrante do G1 e aluna da UFC. Hoje vamos ter uma conversa com o Dr. Wellington Alves sobre os aspectos gerais do câncer de cabeça e pescoço. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado. Dr. Wellington é médico formado em 2008 pela UFC. Ele fez residência de cirurgia geral pela Unicamp e residência de cirurgia de cabeça e pescoço pela USP. Ele tem título de especialista pela AMB em cirurgia de cabeça e pescoço e é doutor em clínica cirúrgica pela Faculdade de Medicina da USP. Além disso, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e, por fim, é professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Dr. Wellington por ter aceitado prontamente o nosso convite. E, doutor, eu gostaria de começar pela seguinte pergunta: o que é exatamente o câncer de cabeça e pescoço e quais são as partes do corpo, os sítios anatômicos que ele mais afeta normalmente? Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar através desse formato. Acho que acaba trazendo aí uma amplitude maior e mais pessoas vão acabar sendo impactadas aí por todo esse conhecimento que a gente vai tentar trazer elucidar algumas questões que vão certamente ser colocadas, né? Bom, assim, o câncer de cabeça e pescoço é um termo muito amplo, muito genérico, mas ao mesmo tempo ele é interessante porque ele consegue reunir doenças de sítios distintos, porém que são próximos e têm muitos fatores em comum. Então, usualmente a gente fala por cabeça e pescoço todas aquelas áreas anatômicas do trato aéreo digestivo superior, que incluem aí boca, orofaringe, boca, no caso, seria também outras subáreas, como língua, lábios, mucosa da bochecha, trígono retromolar, soalho da boca, orofaringe, que seria a região da garganta, nós temos aí a amígdala, palato mole, e aí descendo a gente vai ter a laringe, a hipofaringe, até mesmo a região do esôfago cervical. Fora isso, a gente também tem as áreas das glândulas endócrinas, como as doenças da tireoide, da paratireoide, que são menos acometidas por câncer, as paratireoides, mas sim, podem existir também, além das doenças de glândula salivar e jamais esquecer também os tumores de pele que acometem essa região, que muitas vezes acabam tendo um comportamento bem diferente do que a gente está acostumado nos tumores de pele de outras áreas. Mas cabeça e pescoço é meio que esse grande bolo de sítios anatômicos, mas que trazem características em comum, né, entre si. Realmente são muitos lugares acometidos, bastante relevantes. Doutor, agora nós queríamos saber com que frequência esse câncer ocorre na população brasileira. Existe, assim, uma faixa etária que seja mais acometida? Bom, para responder melhor a sua pergunta, vou tentar dividir, digamos assim, até de uma forma para ficar um pouco mais didático, vamos tentar falar mais dos cânceres relacionados ao trato aéreo digestivo superior, tá? Porque o câncer de pele, na verdade, é um câncer à parte, né? E, claro, a própria epidemiologia do câncer de pele, ela é diferente. A gente tem que ter aquelas pessoas mais expostas ao sol, que trabalham com essa exposição maior. E o câncer de tireoide, por outro lado, também tem uma etiologia bem diferente. Usualmente, comete mais pessoas do sexo feminino, naquela faixa etária do adulto jovem. Agora, o câncer do trato digestivo superior, que subentende boca, orofaringe, laringe, hipofaringe, nasofaringe, enfim, aquele câncer de cabeça e pescoço clássico do nosso ambulatório, que a gente tem aqui na faculdade e outros ambulatórios também. Usualmente são aqueles adultos mais naquela faixa, chegando já na idade já do idoso, digamos assim, 55, 60 anos, usualmente pacientes do sexo masculino, e a frequência, infelizmente, vem aumentando na nossa população. Isso é uma população mundial, para ser até mais específico, mas nós temos uma incidência hoje de em torno de 500 mil casos por ano no mundo, e aqui no Brasil, só o câncer de boca é responsável por em torno de 18 mil casos todos os anos, e o câncer de laringe, algo em torno de 8 a 9 mil casos. Então, essa é mais ou menos a incidência aí de 2020. Acredito que vai se repetir esse ano. Mas a gente vem observando que sim, a gente vem recebendo pacientes, sobretudo com estadios mais graves, que vem nos procurando no ambulatório. Entendi, doutor. Então, realmente essas neoplasias têm muita importância no nosso meio, pela alta prevalência. O senhor disse que normalmente os pacientes vêm com casos em estágio mais avançado, mais grave, para o atendimento médico. Mas assim, existem sintomas que podem sinalizar a presença do tumor de forma mais precoce nesses pacientes? Quais seriam eles? É. Assim, o tumor, os tumores de cabeça e pescoço, dependendo do sítio, sim, podem trazer manifestações bem precoces. Um tumor de glote, por exemplo, que é bem na região das cordas vocais, ele pode se manifestar de forma muito precoce com aquele sintoma de rouquidão. O paciente apresenta aquela rouquidão que não melhora em um mês e meio, e aí sim, esse paciente precisa ser referenciado para um cirurgião de cabeça e pescoço ou um otorrinolaringologista para fazer uma biópsia, uma avaliação endoscópica, enfim. Agora, se esse tumor, por exemplo, não for na glote,
mas ainda for na laringe, porém numa região logo acima da glote, às vezes os sintomas demoram para aparecer, porque a rouquidão ela vem, mas ela demora, o tumor tem que ser um pouco maior para ele trazer os sintomas, né? Agora, quando é num órgão um pouco mais visível, como por exemplo na língua, ele pode se manifestar através daquelas úlceras orais que também não cicatrizam no período de 3 a 4 semanas. Se o paciente tiver de frente de uma situação como essa, ele também deve procurar um especialista. Muitas vezes ele pode sim fazer o diagnóstico precoce. Não raro, os pacientes vêm para a gente sim com diagnóstico precoce, mas na imensa maioria das vezes, sobretudo aqui, a gente tem esse sistema de referenciamento que acaba sendo muito confuso e caótico, sobretudo nesse pós-pandemia, os pacientes vêm chegando com doença no estadiamento mais avançado. Até um pouco contraditório, né? Teoricamente, o pessoal abre a boca para escovar o dente, está lá vendo lá a cavidade oral, tá na língua. Mesmo assim, são pacientes que demoram a chegar até o referenciamento adequado. Outra coisa bastante importante para esse diagnóstico precoce é também reconhecer os fatores de risco. Quais são os fatores de risco mais prevalentes nesse tipo de câncer? Cigarro e álcool ganham disparadamente, né? Aqui no nosso país ainda realmente são os fatores mais prevalentes. O cigarro, por exemplo, está presente em cerca de 90% das mortes relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço. O álcool, ele entra como segundo fator importante também. Ele tem um efeito sinérgico com o cigarro. Só para vocês terem ideia, o cigarro sozinho, ele aumenta o risco de câncer de cabeça e pescoço, né, em torno de 3 vezes, enquanto que o álcool ele aumenta em torno de 1,5 vezes. Porém, os dois fatores combinados podem aumentar em até 45 vezes o risco de câncer de cabeça e pescoço. Isso acontece porque tanto o álcool ele machuca ali, né, a região da mucosa, permitindo com que os carcinógenos presentes no tabaco, né, no cigarro, cheguem com mais facilidade nas células. Então, é um meio que ajuda aí o outro potencializando. Agora, a gente não pode esquecer a importante relação que hoje a gente tem no câncer de cabeça e pescoço com a infecção pelo vírus HPV. Então, o vírus HPV ele é responsável hoje pela maioria dos casos de tumores de orofaringe e hoje, dentre os tumores relacionados ao HPV, o mais comum é o câncer de orofaringe. Já bate, inclusive, o câncer relacionado ao colo uterino. Então, isso vem mudando esse perfil epidemiológico do paciente, aquele típico paciente com 60 anos de idade, tabagista de longa data, o famoso cachaceiro lá do fim de semana, não, do fim de semana não, de todo dia, né? Ele se muda esse perfil para aquele adulto jovem de 40 e poucos anos, que teve uma vida sexual ativa, eventualmente nem fuma nem bebe, mas tem um câncer de garganta, câncer de orofaringe. Então, a gente vê o extrato social modificando, o prognóstico desses pacientes ele é melhor naturalmente também, mas, sobretudo, o fator etiológico vendo sendo modificado. Não esquecer que é um fator etiológico totalmente prevenível, né? A vacina do HPV está aí, hoje é amplamente distribuída para a população, então é um câncer que pode, inclusive, ser erradicado, se bem recomendadas as medidas de prevenção primária. Entendi. Ainda nesse assunto, a presença de casos na família faz com que o paciente tenha um maior risco de desenvolver? Sim, existe um fator genético também associado aos cânceres de cabeça e pescoço. Às vezes esses fatores genéticos eles estão relacionados a alguns cânceres específicos. Tem pacientes que têm mais propensão a formar esses tipos de tumores, mas também algumas síndromes genéticas mais raras podem levar aos pacientes a desenvolverem mais tumores. Tem algumas síndromes, como a síndrome de Li-Fraumeni, o xeroderma pigmentoso, enfim, mas são doenças muito raras. De maneira geral, acaba que sendo um fator muito mais social relacionado à família ter tido câncer, que acaba trazendo toda aquela herança socioeconômica para os seus descendentes. Você tem um pai que é etilista, o filho virou etilista, tabagista e tudo mais, cresceu naquele ambiente familiar. Isso sim acaba sendo bem mais relacionado do que o fator genético puramente, quando a gente fala de uma maneira mais abrangente. Bem interessante, doutor. O senhor chegou a mencionar no início da nossa conversa que o câncer de cabeça e pescoço ele pode acometer diversos sítios anatômicos, né? Quais são as estratégias de tratamento para esses diferentes tipos de câncer de cabeça e pescoço? Os esquemas terapêuticos, eles são muito variados? Pronto. A gente sempre trabalha com um grupo multidisciplinar, isso, na verdade, a oncologia moderna, na verdade, sempre deve ser norteada e pautada nisso, né? Grandes centros acabam trazendo melhores resultados, justamente porque essas especialidades, elas se conversam, né? Então, o cirurgião oncológico, que no caso da cabeça e pescoço é o cirurgião de cabeça e pescoço, tem um papel fundamental no tratamento desses pacientes, mas ele sempre anda de mãos dadas aí com o oncologista clínico, com o radio-oncologista, com o radiologista, que muitas vezes nos ajuda também no estadiamento desses tumores, mas a gente costuma falar que usualmente o tratamento ele é trimodal, tá? Isso falando de tratamento puramente falando. Nem comecei a falar de a parte de reconstrução e reabilitação, onde até outros profissionais entram também, não necessariamente médicos, mas o tratamento ele costuma ser trimodal. A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. De maneira bem simples, o câncer de boca costuma ter uma resposta muito pobre ao tratamento não cirúrgico.
Então, a gente muitas vezes acaba optando pela cirurgia como tratamento definitivo, que pode ou não ser acompanhado da radioterapia com ou sem a quimioterapia, tá? Depender da indicação do pós-operatório. Seria o famoso tratamento adjuvante. O cara fez a cirurgia e depois completou o tratamento. Agora, o câncer de orofaringe, especificamente falando, ele costuma ter uma resposta muito boa ao tratamento quimio-radioterápico exclusivo. Isso previne o paciente de mutilações, digamos assim, que a cirurgia poderia trazer, e isso traz, muitas vezes, uma resposta positiva, sobretudo se o paciente tiver o câncer de orofaringe HPV positivo, que hoje acaba sendo o câncer mais comum. Talvez não no nosso país, mas em cenários mundiais, sim. Tá? O câncer de laringe também pode também ter um bom resultado com tratamentos menos invasivos. É só a gente imaginar o seguinte, que a laringe é a nossa caixa da voz. Uma cirurgia na laringe agressiva iria culminar no paciente com aquela traqueostomia definitiva, aquele buraquinho lá para respirar por resto da vida. Então, hoje existem tratamentos, protocolos, em que a gente utiliza químio, radioterapia concomitantes, e você previne de mutilar esse paciente. São os protocolos preservadores de órgãos. A gente faz uma preservação de órgãos dessa forma, não expondo o paciente à cirurgia. Claro, nos casos refratários, a gente vai sim operar esses pacientes. A gente tem que andar de mãos dadas aí com as outras especialidades para que a gente possa oferecer sempre o melhor tratamento para os pacientes. Certo, doutor. A gente já falou de diagnóstico, fatores de risco, tratamento. Agora eu queria saber, para finalizar, quais as chances de cura? Qual é o prognóstico de um paciente com esse tumor maligno? Bom, pacientes com doenças precoces, com tumores precoces, podem ter uma chance de cura mesmo até acima de 80%, sobrevida global em 5 anos, né? Então, assim, é uma sobrevida relativamente alta. Você imagina um paciente que se apresentou no consultório com uma queixa de rouquidão de início precoce, um tratamento proposto para ele com radioterapia exclusiva. A chance de cura desse paciente pode ser acima de 90%. Porém, por outro lado, pacientes com estadios mais avançados já têm uma sobrevida global realmente bastante impactada, bastante prejudicada. Ainda assim, a gente consegue oferecer um tratamento com intenção curativa para muitos pacientes que têm estadio 3, estadio 4, que são estadios bem terminais, digamos assim. Alguns outros tumores, estadio 3 e 4, você já não partiria mais para aquela abordagem com intenção curativa, né? Então, a cabeça e pescoço, embora os tratamentos muitas vezes trazem mutilações que são muito importantes, a gente vem como uma consequência daquilo e a gente, claro, vai sempre tentar reabilitar esses pacientes da melhor forma. Interessante, doutor. Eu acho que o tema ficou muito bem compreendido aqui, né? Mas, pessoal, infelizmente o nosso papo vai terminando por aqui. Em nome do Geão, a gente gostaria de agradecer muito ao Dr. Wellington pela disponibilidade e pela prontidão de conversar com a gente e dividir o seu conhecimento baseado na sua vasta experiência na especialidade, né? Agradecemos também a vocês pela atenção até aqui. Lembrando também de seguir a gente no Instagram, no @geonliga, onde você pode mandar sugestões para os próximos temas, além de ficar sempre atualizado sobre novos episódios do podcast e acompanhar posts informativos sobre o câncer. Até a próxima, pessoal!